Olá, povo santo. Mais um vídeo, né? Reflexões diante do fim. Eu não parei com o segmento, eu ainda vou continuar com o segmento dos vídeos. Inclusive os vídeos que eu fiz, os 2 vídeos anteriores, não estavam no cronograma. Eu fiz diante do aspecto que se apresenta, né? Diante da situação que tem se apresentado. Se fez necessário trazer um acréscimo, né? Diante para que não ficasse falho as explicações e não ficasse lacunas, né? Porque estamos vivendo um período completamente distópico, de difícil compreensão, e a batalha contra a fé, ela se mostra cada vez mais difícil, né? Cada vez mais ampla, cada vez mais ela se prolifera, ela se amplifica, ela se intensifica. E hoje eu queria fazer um vídeo rápido sobre uma reflexãozinha rápida, né, dos tempos que estamos vivendo, porque às vezes as pessoas acham que eu sou duro no que eu digo, a forma que eu falo não deveria ser dita. Mas não deveria falar dessa forma, né? Infelizmente, as pessoas que nos tornamos fez com que as coisas acontecessem da forma que ela está acontecendo, né? Uma geração de pessoas fracas, assustadas e submissas a tudo que lhe é imposto sem questionamento, sem pergunta. Nós vivemos que se propõe ser uma democracia, mas as pessoas elas se eximem de participar, de questionar, tá? Porque democracia não é imposição. A ideia de democracia, eu sei que a palavra ela é diabólica, né? Demônio, democracia, né? A democracia do demônio, porque é o que tem acontecido. Mas a democracia ela não nos exime de participação. A ideia seria esta, né? Que fosse uma sociedade participativa, e ela o era, né? Hoje a batalha tem sido contra a igreja, contra a Bíblia. E o que acontece? Existem 2 questões a ser faladas sobre hoje, né? Questionadas sobre hoje no assunto. Uma que se mostra, né, que as pessoas elas não mudam de forma alguma. Mesmo que você apresente os erros, apresente as abominações, como alguns templos diabólicos, satânicos já definidos, que até reportagens já saiu, e as pessoas não arredam o pé dali, né? Mesmo sendo mostrado que seus líderes servem a seitas e o que eles têm feito é antibíblico, as pessoas não arredam o pé dali. E em contrapartida, usando-se esta situação, os servos de Satanás, como criaram esses templos, essas abominações, templos satânicos, a Lúcifer, a outra parte ataca o que restou, o resquício de fé que restou. E hoje tenta se apregoar amor. Quando você começa a apontar o erro, começa a se falar de amor. E as pessoas tentam balizar, né, o amor de Deus com o sentido humano, como se o amor de Deus fosse igual ou idêntico ao sentido humano. Quando sabemos que o amor humano ele não chega perto do amor de Deus, ele não se compara ao amor de Deus. O exemplo é que o amor de Deus ele não é cego, ele não invalida a justiça. Tá? O nosso amor, até o amor de mãe, que é o mais puro que se conhece, ele falha. Tá? Muitas vezes nós vemos, até reportagem, vou dar um exemplo aqui, de filhos que foram pegos traficando drogas, tinha droga escondida em casa e os pais não respondem, levando-se o quê? O desconhecimento, né? Mas a gente sabe que, e não vou julgar porque quem sou eu para julgar, né? Nós sabemos que a dor de um pai é verdadeira. Tá? Assim como existem demônios, pais ruins, existem pais verdadeiros, e é onde eu vou entrar a questão, tá? Porque vou colocar o amor, já que o amor é tão usado, né? Primeiro eu vou concluir a minha fala, depois eu vou apresentar outro aspecto. Porque é impossível que uma pessoa que esteja dentro da sua casa traficando você não saiba, tá? Vou parar por aqui. O amor que erra, tá? Porque um pai dificilmente vai entregar o seu filho, mesmo sabendo do que ele está cometendo o erro. A justiça. E essa é a justiça que leva ao mal, não é a justiça que corrige, que resgata. Tá? Por isso que eu falo, o amor humano, ele não é o amor de Deus, que o amor de Deus ele corrige e resgata. O amor humano, muitas vezes, ele salva, sim também, mas ele também pode levar ao erro e à perdição. É um exemplo. Tá? Isso se aplica ao aspecto também da igreja.
Porque muitos tentam usar o amor para nos fazer calar e atualizar a Bíblia e tudo mais. E esquece que o amor de Deus não é o amor humano, tá? Porque o amor do Pai, ele nos corrige para que possamos ser resgatados. O amor do humano, muitas vezes, ele nos leva ao erro. Isso acontece, né, também entre as igrejas. Os aspectos, né, de pessoas que são nulas e levam cada vez mais à perdição, e outras que se cruzam o braço diante do que está acontecendo. Em que isso tem valor real na nossa vida? Um exemplo aqui. O tempo que a gente conheceu, o que nossos pais conheceram como bom nesta terra, foi quando a Bíblia ela foi aplicada verdadeiramente. Antigamente você ia vou dar um exemplo que todos conhecem, você vê até em filme isto, que você ia no tribunal, né? Você jurava em cima da Bíblia, porque ali estava o caráter de aspecto moral, tá? O caráter que nós conhecemos de aspecto moral, ele é bíblico, tá? O amor à família é bíblico, por isso que tenta se destruir a Bíblia. O amor ao próximo é bíblico, porque é uma ordem de Deus, é uma obrigação, porque Deus sabe que nós temos escolha. O amor, ele é uma escolha pessoal. Nós temos domínio sobre o amor e sobre o ódio. Nós escolhemos amar ou odiar, tá? E Deus nos chama a atenção sobre isso. Por isso que eu falo que o amor de Deus é diferente. Ele entende o porquê de como acontece. Tá? O aspecto moral, ele é passível de escolha. Você pode escolher ser ruim, pode escolher ser bom. Você pode escolher amar e pode escolher odiar. Por isso que Deus diz: amar até os teus inimigos. Porque o amar é uma escolha, né? E Deus escolheu para si o que Ele é. E nós estamos flutuando entre um e outro. Tá? Todo aspecto moral de natureza humana que nós conhecemos até hoje foi baseado na Bíblia. Eles eram ensinados na escola. As pessoas, quando eram menos ruins, eles aprendiam com seus pais, aprendiam na escola, aprendiam no trabalho. Como um exemplo que eu dei, que você ia a um tribunal, você jurava em cima de uma Bíblia. E todas essas coisas estão sendo destruídas nos dias de hoje, tá? Eu não tenho esperança real. Eu vou explicar o que eu quero dizer. De que as coisas deixaram de ser como são, porque está previsto que assim será. A antiga ordem será substituída pela nova ordem. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. A antiga ordem será substituída pela nova ordem. Novo ordem seclorum. A nova ordem secular. Tá? O que acontece? Tudo que tem acontecido hoje, vocês vão acompanhar aqui comigo no vídeo, já estava previsto. Isso foi porque o homem é mais forte? Não. Isso foi previsto por conta disto aqui, ó. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu-se-lhe a boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu santo nome. E o seu tabernáculo, estão em igreja, tá? Mas vamos seguir aqui. E dos seus que habitam no céu, contra a igreja, contra o templo, o tabernáculo, e contra os céus. Tá? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder para toda a tribo, língua e nação. Ou seja, nós seremos vencidos. Tá? Quando eu digo que eu não tenho esperança, não é que eu tenho esperança, não é esperança em Deus, não é esperança na fé, mas eu não tenho esperança que o homem deixe de ser o que ele é. Tá? Que as pessoas deixem de ser cegas. Eu sei que não adianta lutar. Mesmo você mostrando a verdade, as pessoas não arredam o pé do antro de Satanás, tá? Fazem do homem o seu guia. E eles se tornam cegos diante do que tem sido apresentado, né? Um grande exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, como a teologia que tem sido apregoada das abelhas, que eu deixei no vídeo anterior. Se vocês quiserem ver, tá lá no vídeo anterior, não vou colocar nesse não. Vocês dêem uma olhada no vídeo anterior, que tá lá sobre a abelha, né? E isto é antibíblico. Vou provar no texto que a gente vai ter na tela. A gente vai fazer uma analogia sobre isto. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filha minha está endemoniada e está sofrendo muito. Né? Isso está ela falando a Jesus, contando a Jesus. Mas Jesus lhe disse, Jesus não lhe respondeu palavra.
calou-se. Então seus discípulos, se aproximando dele, pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós, né? E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, né? Vamos lá. E a mulher veio, adorou e ajoelhou e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu pergunto: por conta disto eu tenho que fazer uma teologia sobre cães, sobre cachorrinhos? Porque está citada no versículo este é o mandamento? Vocês entendem que tem aberrações que são profanações e não tem base bíblica? Mas vamos seguir aqui, porque o Senhor estava mostrando uma coisa aqui, tá? Porque os de Israel o rejeitou, tá? Mas ele já sabia o que estava acontecendo, tanto que aqui ele estava mostrando algo, certo? É pela fé, não é pela nacionalidade. Vamos seguir aqui. Ele respondeu: não é certo, né? O cachorrinho tá. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Reconhecendo ele como quem? O seu Senhor e soberano. Fé legítima e verdadeira, tá? Não nacionalidade. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Olha só, o Senhor se maravilhou com ela. Porque isso é a perfeição da fé, né? Seja conforme você deseja, seja conforme você deseja. Ou seja, tudo que desejar ele será feito em nome do Senhor, né? E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levantando-lhe os mancos, né, os aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e colocando aos pés, e ele os curou. Aqui segue o texto, se vocês se interessarem em ler, tá? Para que nós percebamos o que? Estamos vendo um tempo de loucura, estamos vendo um tempo de aberrações, tempos de perseguição. E muitas abominações e blasfêmias se têm levantado. Muitos colocam costume local como base doutrinária, negando a Deus e a Jesus como a doutrina da igreja, tá? Você pode ter muitas mulheres, porque era o costume, né, daquele povo, colocando costume acima da palavra de Deus, né? Colocando aquilo que era praticado como se fosse mandamento do Pai, e você não acha este mandamento, né? Assim como teologias que são levantadas aí que não existe fundamento bíblico. O povo santo de Deus é aquele que se converte a Ele e o teme e adora em espírito e em verdade, com a fé genuína, tá? O amor do Pai é o amor que corrige e conduz à salvação e não à perdição. Não é igual ao amor humano. O amor humano não pode se tomar como base para o amor de Deus, porque estamos aqui para a correção, e este foi o seu amor. Tenho por mim, e isto é um entendimento pessoal, não vou colocar como ipsis literis, tá? Que quando ficamos lá e fomos confrontados, fomos perguntados qual seria a nossa escolha, tá? Por isso que diz que ele separa uns para profetas e outros para tal, porque no momento que foi perguntado, nós aceitamos passar pela provação. Assim eu entendo. E neste momento, um foi dado para profetas, outros para não. E aí onde se criou o vaso de ira e o vaso de honra, tá? Aí onde se entende que aconteceu o vaso de ira e o vaso de honra. Ah, Deus separou um para vaso de ira e outro para vaso de honra. Como ele fez isto? Presciência não, pré-conhecimento, porque ele nos conheceu, tá? Isso é justiça de Deus, não é o que o homem diz a você. Assim como o que aconteceu no Éden prefigurou o que nos aconteceu. Foi por dar ouvido à serpente, foi por comer da sua fala, tá? Do seu fruto de morte, que chegamos a este ponto. Isto é que está mostrando ali. E a árvore de vida estava lá, mas não havia dado fruto ainda. Então não comeram dela. Nós precisamos entender que momento de vida nós estamos, porque a velha ordem ela está acabando. A igreja vai chegar um momento que ela vai sumir da face da terra, tá? A Bíblia ela será restringida. E nossa bússola moral deixará de existir. Aqueles que não crerem não terão nenhuma, tá? Aqueles que crerem guardarão a sua fé em si mesmo, com a lei escrita na tábua do coração, mas não mais em tábuas de pedra. Entendam isso.
É chegado o momento da grande batalha, da grande luta. Já está acontecendo e ela é contra a tua vida e contra a tua fé. É por isso que se levanta tanta falsidade no mês de hoje. Este vídeo que eu falei, o vídeo de hoje é diferente. Tá? Eu vou seguir no propósito que eu estava colocando. Eu ainda não coloquei o vídeo que deveria colocar. Tive que acrescentar alguns outros por conta da necessidade. Tá? Inclusive o Nephilim e os Giborins, eu vou acrescentar o livro. Não estava no livro, como eu falei, não fazia parte. Tá? Eu vou acrescentar. Para que, como eu falei, os vídeos ele tem um acréscimo que no livro não estará. Tem coisa no livro que, por conta dos vídeos, eu acabei acrescentando e não deveria. Tá? Que aí dá aquele entendimento de disputa. E não é esse o entendimento. O propósito não era este. Mas por conta do que estamos vivendo, não podemos desfocar do que está acontecendo, nem deixar as pessoas serem levadas ao erro. E não é só erro, porque parece que é só contra essas pessoas, aquela pessoa, não. Observem, perdoem-me, observem que o que está sendo dito é uma abrangência muito grande, pega muitos falsos profetas que estão por aí, levando ao povo a mentira e a morte. Tá? Ah, mas você, por exemplo, os usos e costumes, porque a pessoa ela, por fora ela é de um jeito, mas isso não mostra que ela é por dentro. Devemos seguir o evangelho pela metade. Deus disse que era para servir pela metade ou para cumprir com tudo. Então, porque a pessoa diz fazer uma coisa, ela não deveria fazer outra, por causa da outra deixa de fazer uma? Ou ela deveria cumprir tudo? E nós deixarmos de pregar o evangelho pela metade e a pregar o evangelho completo? Porque nós não pecamos por pregar o evangelho completo. Nós pecamos se pregar pela metade. Mas aqueles que servem pela metade, eles respondem por si. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Tá? Aquele que se dispõe a conduzir, que conduza com a totalidade da palavra. Não pela metade, porque alguns não conseguem suportar. Porque Deus sabe aqueles que são seus. A Bíblia tem que ser pregada inteira. Tá? Aqueles que não acreditam, boa sorte, o tempo é chegado. Vocês verão coisas e acreditarão em coisas. Mas o fim está próximo. E nós conheceremos a verdade em breve. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Fiquem com Deus. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco. Amém. Tchau, tchau.